Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre entrevista. Objetivos: reconhecer os tipos de entrevista, inferir informações explícitas no texto, compreender elementos linguísticos presentes nas entrevistas. Uma pergunta: você costuma ler ou assistir entrevistas de celebridades, artistas, escritores, esportistas? E mais, se você fosse um entrevistador, quem gostaria de entrevistar? Quais perguntas faria? Vamos usar o Padlet e colocar essas possíveis perguntas que interessariam a um provável leitor. Combinado? Vou dar um tempinho para você fazer. Já volto. Conseguiu? Veja, por vezes, você tem muito interesse num determinado ícone, numa pessoa. E aí, para fazer as perguntas possíveis, é necessário combinar antes, O entrevistado pode não querer falar sobre determinados assuntos, ok? O que é uma entrevista? Então, uma entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, sendo o quê? Um entrevistador e os entrevistados. Perguntas são feitas de modo a se obter o quê? A informação necessária por parte do entrevistado. Os repórteres têm o hábito de entrevistar as suas fontes para obter declarações que validem, então, as informações apuradas ou que relatem situações vividas pelos personagens. Antes de ir para a rua, o repórter sabe o que faz? A pauta, que contém informações que o ajudarão a construir a matéria. Além dessas informações, a pauta sugere um enfoque a ser trabalhado, assim como as fontes a serem entrevistadas. Antes da entrevista, resumindo, o que é necessário? Reunir o máximo de informações disponíveis sobre o assunto a ser abordado e sobre a pessoa que será entrevistada. Com vocês, a nossa entrevista. Então, técnico aponta Brasil entre as favoritas, mas teme pandemia. José Guedes coloca a seleção brasileira entre as 4 favoritas, porém, teme a volta aos treinos logo após o período. 8 de junho de 2020. Seleção de bronze no Rio de Janeiro, 2016, prata em Toronto e Lima, Washington. Aqui na imagem. Continuando a leitura, temos técnico da seleção brasileira de voleibol sentado, José Guedes participou nesta segunda-feira, 8, de uma transmissão pelas redes sociais para comentar um pouco sobre a situação atual da equipe nesse período de pandemia do coronavírus e trazer prognósticos futuros para as suas comandadas. À frente da seleção desde 2013, o treinador ressaltou que, se por um lado as atletas estão impossibilitadas de realizarem os treinamentos de quadra, o foco da equipe tem sido voltado a trabalhos mentais e de questões extra-quadra que poderão fazer a diferença no futuro. Nós tínhamos um planejamento para Tóquio e com a pandemia foi tudo por água abaixo. Agora, estamos fazendo reuniões semanais com o grupo. Todo sábado nos reunimos virtualmente para conversas sobre diversos aspectos do vôlei e esporte. A gente sempre alerta as meninas que, com a pandemia, elas acabaram se distanciando do vôlei, mas o vôlei não pode se distanciar delas. Explicou o José Guedes. Apesar desses trabalhos, o treinador admite que teme pelo fato das jogadoras não estarem tanto tempo sem realizarem um trabalho técnico com a bola. Abre aspas, já estamos há 90 dias sem os treinamentos, estamos preocupados com o retorno das atletas.
Não sabemos como será a retomada das atividades com esses atletas sem estar praticando a sua modalidade por tanto tempo, sem pensar que ainda não estamos tão próximos de um retorno para os treinos, avaliou. Então, José Guedes apontou o Brasil entre as favoritas para uma medalha de Tóquio, né? Tá aqui a imagem. A atividade 1 pressupõe algumas considerações. Vamos a ela. Primeira coisa, faremos em dupla. Então, fazer a releitura do trecho da entrevista e responder algumas questões. Questão A, quem é o entrevistado? Questão B, que função ele exerce? Questão C, desde quando está nessa função? Questão D, qual foi o assunto tratado na entrevista? Na letra E, quais as dificuldades encontradas e como estavam sendo superadas? Na letra F, como são as reuniões? E na G, qual é o temor do entrevistado? Converse com seus pares que eu já volto. Após ter retomado a leitura aqui, né, então é importante você ver a manchete, a entrevista do José Guedes, né? Ele é técnico da seleção de vôlei brasileira sentado, é o período da pandemia. Nós podemos, então, fazer o gabarito desta atividade. De que modo? Quem é o entrevistado? José Guedes. Qual a função, ou seja, o que ele faz lá? Ele é técnico da seleção brasileira de voleibol sentado. Desde quando ele está nessa função? Segundo o texto, ele está nessa função desde 2013, ó, que no texto diz, à frente da seleção desde 2013. Combinado? Que mais? Qual foi o assunto tratado na entrevista? A situação atual da equipe no período da pandemia do coronavírus, né? Inclusive, estava em azul aqui, ó, dá para perceber bem. Que mais? A próxima questão é, quais as dificuldades encontradas e como estão sendo superadas? Então, ele relatou que as atletas estão impossibilitadas de realizarem os treinamentos na quadra. O foco da equipe tem sido, então, voltado para trabalhos mentais de questões extra-quadra. Na outra questão, ele pergunta, como são as reuniões? E como resposta, nós temos o quê? Que ele reúne o grupo todo sábado virtualmente, né? Através do Meet ou alguma outra plataforma que ele usa, ele não diz. E conversa sobre diversos aspectos do vôlei e do esporte.
Qual é o temor do entrevistado? Então, o temor que ele fala é: não sabemos como será a retomada das atividades com esses atletas sem estar o quê? Praticando a modalidade por tanto tempo. Visto isso, passamos para a atividade 2. Olha só o recorte que nós fizemos aqui. Nós tínhamos um planejamento para Tóquio e com a pandemia foi tudo por água abaixo. Agora estamos fazendo reuniões semanais com o grupo. Todo sábado nós reuníamos virtualmente para conversas sobre diversos aspectos do vôlei e do esporte. A gente sempre alerta as meninas que, com a pandemia, elas acabaram se distanciando do vôlei, mas o vôlei não pode se distanciar delas, explicou José Quedes. A questão aqui é uma questão de inferir o significado do quê? De uma expressão. Então eu quero saber qual é o efeito de sentido decorrente da expressão água abaixo. Você consegue perceber? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Estamos analisando a atividade 2 referente à entrevista. Especificamente, nós queremos saber o sentido da expressão água abaixo. Olhe no texto. E com a pandemia foi tudo por água abaixo. Nós tínhamos um planejamento. Veja, pelo contexto, eu já posso inferir o que aconteceu, não é mesmo? Não deu nada certo. Deu tudo errado. Então eu posso dizer que tudo o que havia sido planejado foi perdido, foi por água abaixo, né? Naufragou, não deu certo. Continuamos a leitura. Ainda segundo o comandante da seleção medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016 e prata nos Pan-Americanos de 2015 e 2019, o Brasil está entre as 4 principais favoritas para ouro nos Jogos de Tóquio do ano que vem. Abre aspas. Hoje nós temos Brasil, Estados Unidos e Rússia acima das demais. A China é a outra que pode aparecer também. Apesar de estar um pouco abaixo, o pódio dificilmente não será formado por essas equipes. Algumas seleções têm evoluído bastante, como a Itália e Canadá. Porém, ainda estão abaixo. Fecha aspas, avaliou o treinador. Repare, na fala do treinador está marcada por aspas. É um recurso para você perceber que foi transcrito ipsis literis, ou seja, exatamente como ele falou. Atividade 3.
O técnico José Guedes diz que a seleção brasileira de voleibol sentado está entre as 4 favoritas pelo ouro nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Quais motivos deixaram o técnico tão confiante? Faz aí, eu te aguardo aqui. Voltei. Estamos lendo uma entrevista e nessa leitura nós observamos aqui na questão 3, né? O que deixou então o técnico tão confiante? Então, José Guedes é o técnico da Seleção Brasileira de Vôlei. Ao retomar o texto, o que nós percebemos? Ainda segundo o comandante da seleção medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio e prata nos Parapanã, o Brasil está entre as 4 principais favoritas pelo ouro. Então daí tem a fala dele. Hoje temos Brasil, Estados Unidos e Rússia acima das demais. A China é outra que pode aparecer também, apesar de estar um pouco abaixo. E o pódio dificilmente não será formado por essas equipes. Então, o que deixou ele tão confiante? A seleção medalhista de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016 e prata nos Parapanã em 2015 e 2019, o Brasil está como? Entre as 4 principais favoritas pelo ouro nos Jogos de Tóquio do ano que vem. Isso está colocado aqui, ó, né, no texto. Então, na sua resposta, você pode colocar dessa maneira, ok? Ampliando os conhecimentos. Vamos conhecer um pouco mais dos métodos de entrevista, né? Não é só falar e perguntar. Então, tem processos fundamentais de comunicação que, quando são corretamente utilizados, permitem ao investigador retirar das entrevistas elementos de reflexão muito ricos. A entrevista não dirigida ou semidireta é a mais utilizada em investigação social. Por exemplo, é semidiretiva, pois é encaminhada por uma série de perguntas guias, relativamente abertas ou não, e não muito precisas, porque não obedecem necessariamente à ordem que está anotada no guião, como eles falam. O entrevistador, dessa forma, ele deixará andar, dentro do possível, o entrevistado, esforçando-se apenas para reencaminhar a entrevista, os seus objetivos, e quando essa se perder um pouco, ele coloca as perguntas, né? As quais o entrevistado não chega por si próprio, de forma natural, no tempo certo. Já a entrevista dirigida tem como objetivo analisar o quê?
a experiência que o entrevistado tenha vivido ou assistido. O entrevistador, nesse caso, não dispõe de um guia com perguntas pré-estabelecidas, mas sim uma lista de tópicos relativos ao tema estudado, que serão necessariamente abordados ao longo da entrevista com o desenrolar da conversa. Gostou disso? Aprendeu a entrevista? O que aprendemos? Reconhecemos os tipos de entrevista, localizamos informações explícitas e compreendemos elementos linguísticos presentes no texto. Nesse vídeo falamos sobre entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!